Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, boa noite, amigo, minha amiga. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico que estamos nos aprofundando sobre os dons do Espírito Santo, em especial o dom de línguas. Hoje nós vamos continuar a partir do versículo 6 do capítulo 14 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então vamos ler, convido você também a ler comigo. Diz assim: Por isso, irmãos, quando eu os visitar, que proveito vocês terão se eu lhes falar em línguas estranhas? É claro que nenhum, a não ser que leve a vocês alguma revelação de Deus, ou algum conhecimento, ou alguma mensagem inspirada, ou algum ensinamento. Então nós já falamos ontem sobre esse tema, Paulo falando sobre a importância, o valor de falar sobre conhecimento, enfim. Versículo 7. Por exemplo, além da voz humana, existem os instrumentos musicais como a flauta e a harpa. Se os sons não saírem com toda clareza, como poderá alguém saber o que está sendo tocado em um ou outro desses instrumentos? Se quem toca a corneta não der um som bem claro, quem se preparará para a batalha? Assim também, como é que os outros vão entender o que vocês estão dizendo, se a mensagem por meio de línguas estranhas não for clara? Vocês estariam falando para o vento. No mundo há muitas línguas diferentes, mas cada uma faz sentido. Porém, se eu não entender a língua na qual alguém está falando comigo, então quem fala essa língua é estrangeiro para mim, e eu sou estrangeiro para ele. Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então, quando eu leio esse texto aqui que o apóstolo Paulo está orientando a igreja, primeiro ele está fazendo uma comparação de instrumentos musicais com a nossa fala. Eu não sei se você já foi ouvir alguém que está aprendendo a tocar instrumentos. Eu já fui ouvir alguém que está tentando aprender saxofone, acordeon e até violão, alguns instrumentos. Gente, quando a pessoa não sabe tocar e tenta tocar e cantar, então, aí é uma coisa horrível. Você não entende o que a pessoa está tocando, e quando a pessoa não tem o talento de cantar, e aí fica mais estranho ainda. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Ele diz, olha, existem todo tipo de som no mundo, vários tipos, mas cada um deles tem sentido. Então, se alguém fala em línguas e as pessoas não sabem o que ele está falando, não tem sentido ele falar para alguém, ou falar em algum lugar onde hajam pessoas. E aí, o que mais me chama a atenção é o versículo 12, onde ele diz, por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. O que você está entendendo? O que o apóstolo Paulo está falando para você, querido? Você entendeu? O que eu estou entendendo aqui é que quando a pessoa está querendo ter o dom de línguas, ela está querendo ter algo para ela, não é para a igreja. Não é para a igreja. Porque Paulo está dizendo, se você quer realmente ter o dom do Espírito, então procura ter um dom que faça a igreja crescer espiritualmente. E ele deixou claro que o dom que faz a igreja crescer espiritualmente não é o de línguas. Você está entendendo? E aí, se eu vou buscar um dom do Espírito, eu preciso pensar na igreja do Senhor. Quem é a igreja de Cristo? Somos nós, o corpo de Cristo. A Bíblia ensina que Cristo é o cabeça. E nós, membros, somos o corpo que formamos a igreja. E aí, se eu quero edificar a igreja, quero ver a igreja crescer, não é através dos dons de línguas que eu vou conseguir. Eu preciso buscar outro dom, de tantos que nós já temos falado e que ainda vamos falar. Continuando. Portanto, quem fala em línguas estranhas
deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Tá? Acho que eu nem preciso comentar, né? Porque se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso, ou seja, fica infrutífera, fica sem conhecimento. Versículo 15. O que eu vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Isso é o que eu entendo de culto racional. Isso é o que eu entendo de uma fé racional. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém? A oração de agradecimento que você fez. Eu não posso dizer amém por uma mensagem que eu não entendi. E assim qualquer pessoa que estiver na igreja, se vê alguém falando em língua estranha, não pode dizer amém. Tá? Então pensa nisso. Porque o dom de línguas estranhas, sendo ele espiritual, ser só Deus que entende, é entre você e Deus que deve ser falado. Isso não é para edificação da igreja. Tá? A menos que, a exceção é, se tiver alguém que interprete aquilo que você está falando para que todos tenham entendimento. Vamos lá. 17. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas, muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, eu prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas, para assim ensinar os outros, do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Em algumas versões chega a dizer do que 10.000 palavras em línguas estranhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Paulo poderia dizer assim, olha, eu prefiro falar 5 palavras que a igreja entenda do que o dobro em línguas estranhas, do que 10, ou do que 15, ou do que 100 palavras em línguas estranhas. Eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que 100 palavras em línguas estranhas. Foi isso que Paulo disse? Não, não foi isso. O que Paulo disse foi, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas entendam do que milhares de pessoas em línguas estranhas. E aí o que eu penso? A igreja de Cristo precisa ter maturidade nesse assunto. Sabe por quê? Porque eu vejo muitas igrejas, as pessoas querendo buscar o dom de línguas. E é o oposto do que Paulo está ensinando. As pessoas querem porque querem falar línguas estranhas. Ou seja, querem falar o que ninguém entende. Querem falar o que não edifica a igreja. Querem falar o que não edifica o corpo. O que não edifica nem a nossa mente. É o que as pessoas estão buscando. E é o oposto do que a Bíblia está ensinando. Queridos, vamos ter sabedoria na nossa busca aos dons espirituais. Entenda isso como uma palavra de amor, de admoestação, né? Entenda isso como uma palavra pastoral. Entenda isso como uma palavra de Deus, porque não fui eu que escrevi o que está escrito aqui, não. Quem escreveu isso que está aqui foi o apóstolo Paulo, sob orientação do Espírito Santo de Deus. É como se o Espírito Santo de Deus estivesse falando a Paulo, Paulo, diz para a minha igreja, se eles querem dons, para buscarem dons que edificam a igreja. Não é para buscar dom que só edifica a si mesmo. Paulo, o povo está fazendo confusão. É como se o Espírito estivesse dizendo a Paulo, Paulo, explica isso ao povo. Sabe? Versículo 20, e eu vou encerrar no versículo 20, que diz assim, irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam como adultos no seu modo de pensar. Isso se chama, traduz-se por maturidade. Sejamos maduros, irmãos, no entendimento dessa pauta, no entendimento dessa palavra. Vamos deixar de lado o nosso eu. Vamos deixar de lado a nossa vontade própria. Vamos deixar de lado a nossa vaidade. E vamos nos submeter ao que é a vontade do Espírito Santo, ao que é a vontade da palavra de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu deixo hoje. Eu paro por aqui e vamos tentar
concluir esse tema amanhã. Se for possível, bem. Se não for possível, a gente usa mais 10 minutos para poder. Mas vamos encerrar por aqui. Eu quero orar por você. Amém? Deus nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor nos ensina. Essa noite eu quero agradecer, Pai. Muito obrigado por estar conseguindo gravar a mensagem agora, depois de fazer tantas coisas nesse dia. Senhor, muito obrigado. O fato do Senhor nos ter levado a tantos lugares e podermos estar com tantas pessoas que amamos. No nome de Jesus, nosso Senhor, nós a Ti oramos e entregamos a vida de cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem essa noite. Pai, eu Te peço, abençoa. Guarda o coração de cada um, a família, Senhor. Toma os problemas, as lutas, as dores, Pai. Tudo isso nós Te pedimos com gratidão, no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querido, fica com Deus, tá? Desculpa eu estar gravando essa mensagem hoje mais tarde. Hoje o nosso dia foi assim muito corrido. Fomos a tantos lugares, mas graças a Deus estamos aqui com muita alegria, cansados, mas valeu a pena. Foi um dia muito abençoado. Deus nos abençoe e nos dê um restante dia em sua presença. Um beijo no seu coração e até amanhã, se Deus quiser.